Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero voltar mais uma vez a falar sobre a relação entre psicanálise e ação de narrar. Eu quero falar um pouco de um subtema aqui sobre a importância de falar dos vales, né? Então eu vou explicar já o que significa essa metáfora, de onde eu tirei essa metáfora, a metáfora dos vales e o quanto é importante falar sobre os vales. Muito bem, então a minha reflexão hoje está baseada em algumas citações, uma citação um pouco maior e outras três bem pequenas, de um livro de James Hillman. James Hillman é eu vou usar essa expressão, um psicanalista junguiano, né? O próprio Jung não usava a expressão psicanálise, né? Usava a expressão psicologia analítica, mas algumas pessoas, mesmo na atualidade, utilizam essa expressão e eu acho que por uma série de razões ela é cabível, eu posso em algum outro momento explicar isso, tá bom? Mas vamos lá, James Hillman, então, um terapeuta, um psicanalista junguiano, se você preferir, um analista junguiano, um psicólogo analítico. Há um livro dele que não está traduzindo, né? No caso aqui eu estou trabalhando com uma coletânea de ensaios chamada Trabalhando com Imagens, as bases teóricas da psicologia arquetípica, né? Então o James Hillman se via, né? Um americano, um terapeuta americano que se via como um junguiano, mas um junguiano criativo, que produziu deslocamentos na psicologia analítica e que chamava o seu modo de fazer psicologia de psicologia arquetípica, né? Existe então nesse livro, Trabalhando com Imagens, um artigo bem interessante chamado Montanhas e Vales. A expressão, né, ele trata das expressões alma e espírito, a distinção entre as expressões alma e espírito nas culturas ocidentais e os impactos que essa distinção tem entre a palavra alma e espírito tem sobre a prática da psicoterapia, né? Então vamos lá, o que tem como pano de fundo nesse texto é que nós temos no mundo ocidental duas tradições, vamos dizer assim, uma que trabalha com a expressão espírito e alma, mas que supervaloriza a dimensão do espírito, né? E que tem a ver com o campo da religião, né? Às vezes se usa a expressão disciplina espiritual, tal como ela é praticada em ambientes cristãos, católicos, sobretudo, mas eventualmente também em ambiente protestante, né? E a crítica que o James Hillman faz aqui é que essa distinção no mundo ocidental, a partir do cristianismo, entre alma e espírito, produz uma desvalorização da palavra alma, psique, né? Vamos lembrar que a palavra alma é uma tradução do latim da palavra grega psique, né? Em latim anima, em grego psique, e em português alma, né? A tradução em português ela está mais conectada ao latim do que ao grego, né? De qualquer forma, existia desde o mundo antigo, né? No grego e no latim, expressão para designar isso que hoje a gente chama de alma, né? E quando na religião você distingue alma de espírito, a religião cristã tende a supervalorizar a dimensão espírito, pneuma, né? Em grego, né? Pneuma. E aí ele diz, isso traz um prejuízo, às vezes de certo modo a supervalorização do espírito e a distinção de espírito e alma com a supervalorização do espírito traz uma desvalorização da alma e consequentemente da desvalorização do ingresso das pessoas no processo psicoterápico, né? Quer dizer, a ideia seria, já que o que importa é o espírito, cuidemos do espírito. E como é que se cuida do espírito? A partir das disciplinas espirituais. E aí você tem um sujeito sofrendo, mas que está identificado com a religiosidade. Então ele escreve esse texto e dizendo, tá bom, então assim como o espírito aponta para as montanhas, a ideia é que uma vida espiritual ela deve conduzir sempre para o alto, né? Seja no sentido metafórico mais imediato, né? Literalmente subir a montanha, que é o local de reflexão,
como também a montanha como símbolo daquilo que coloca a pessoa mais próxima de Deus, né? A montanha como alto, e o alto como o religioso, o divino, né? Partindo do pressuposto que para as tradições religiosas, sobretudo cristãs, o alto sempre tem a ver com o divino. E ele diz, olha, a tradição da terapia, ela está conectada a esse mundo, ela fala dos vales, ela fala das depressões, né? E falar sobre as depressões, falar sobre os vales, quer dizer, falar sobre os momentos baixos das nossas vidas é fundamental para o processo de cura, para o processo de crescimento emocional. Integrar e admitir esses aspectos é fundamental, tá bom? Então eu vou agora ler a citação do James Hillman, que eu acho que agora já é possível entender, né? Eu fiz a tradução do trecho, né? Não é necessária muita explicação para perceber que a experiência de pico, de montanha, é uma forma de descrever a experiência pneumática, de pneuma, de espírito, espiritual. E que escalar os picos, a procura do espírito, é um impulso do espírito em busca de si mesmo. Maslow merece o nosso reconhecimento por ter reintroduzido o pneuma na psicologia, mesmo que a sua ação tenha sido agravada pela velha confusão entre pneuma e psique ou psique. Vale vem dos românticos. Keats, está se referindo ao poeta John Keats, usa o termo em uma carta, e tomei esta passagem de Keats como um lema psicológico. Chame o mundo, por favor, de o vale da criação da alma. O vale, na linguagem religiosa habitual da nossa cultura, é um lugar emocionalmente deprimido, o vale de lágrimas. Jesus caminhou por este vale solitário, o vale da sombra da morte. Os significados de vale e depressão incluem subcategorias inteiras referentes a coisas tristes como o declínio dos anos e a velhice. Um mundo considerado como lugar de problemas, tristeza e choro. E o mundo considerado como cenário do mortal, o terreno e o humilde. Então, o que ele está fazendo nesse trecho é mostrar como a palavra montanha, o pico, né, o alto, está associado ao espiritual, ao religioso, e como a nomenclatura, a alma, está conectado ao vale, à depressão, né? Tem um sentido pejorativo. Talvez isso explique porque, sobretudo, pessoas religiosas resistem tanto a se submeter à psicoterapia, né? A ideia de que, para que eu iria olhar para os elementos dolorosos, os elementos depressivos, para que eu iria olhar para os meus fracassos, se existe uma religião que diz olhe para o alto, olhe para o sucesso, conecte-se a Deus, e ao conectar-se a Deus você vai alcançar sucesso, né? Claro que o Jung e também o Hillman vê na religião um elemento que necessariamente não compete ou necessariamente não desvaloriza a psicoterapia, mas no caso aqui ele está dizendo que na nossa cultura se tendeu a uma supervalorização do elemento religioso em detrimento do elemento psicoterápico, né? E isso tem a ver com essa associação que é feita a partir dessas metáforas, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. Estou tentando deixar que as imagens da linguagem estabeleçam a nossa distinção. Este é o modo de proceder da alma, pois é o caminho dos sonhos, das reflexões, das fantasias, das lembranças, dos poemas e das pinturas. Do ponto de vista da alma e da vida no vale, subir a montanha parece uma deserção, né? É claro que ele está mostrando que se há duas metáforas, a do pico e a do vale, a da montanha e a do vale, é no vale que nós devemos estar, é ali que a alma é forjada, é ali que a alma é trabalhada, e claro, eventualmente nós temos expressões religiosas que não estão olhando para o alto, que estão olhando para o vale, né? Então, você pode pensar em Jesus, por exemplo, subindo o monte Tabor para orar e como forma de se conectar a Deus,
Mas você também pode pensar em Jesus suando sangue e sofrendo e clamando no Getsemane: Deus meu, por que me abandonaste? Né? Quer dizer, no Getsemane você tem um Jesus sofrendo, você tem um Jesus abandonado, você tem um Jesus clamando, bradando. Né? Eu estou citando isso só para mostrar que a religião eventualmente ela pode embarcar nessa ideia, e parece que ela historicamente tem embarcado na ideia da montanha, do sucesso, do alto, né? De se projetar para cima, mas eventualmente a religião também está conectada a esse mundo, ao sofrimento humano, e ela encoraja a gente a olhar para os nossos sofrimentos. Né? Então, só mais uma vez lembrando, nem o Jung e tampouco o James Hillman eram hostis à religião. Né? O que eles faziam era criticar a religião instituída e, claro, fazer a crítica da religião à medida que ela atrapalhava o próprio processo terapêutico. Né? Mas o Jung e o Hillman acreditam que em determinadas situações a experiência religiosa pode ser uma aliada do processo terapêutico, do processo de enfrentamento da alma, do processo de integrar as sombras da alma, de lidar com o sofrimento. Né? Por fim, ele diz assim, para a psicologia arquetípica, né? Psicologia arquetípica, que é o modo como ele vê a psicologia, é a recriação da psicologia analítica, como o Hillman chama a sua psicologia junguiana transformada, né, a partir de uma série de práticas e de conceitos. Então, para a psicologia arquetípica, a psicologia praticada por James Hillman, existe um Deus em cada perspectiva, em cada posição. Todas as coisas são determinadas por imagens psíquicas, incluindo as nossas formulações do espírito. O que ele está dizendo para a psicologia arquetípica, não devemos criar polos distintos, pneuma, né, espírito e alma. Né? Na verdade, tudo está conectado à alma, tudo tem a ver com a vida intrapsíquica, e o que a gente tem são só subcategorias ou formas diferentes de dizer a mesma coisa. Né? Então, a religião não deveria apontar para cima. A religião deveria dizer que, na melhor das hipóteses, em alguns momentos a gente está lá no alto, mas vai ser natural que a gente desça da montanha e experimente o vale. Ou seja, a vida é feita de oscilações, ninguém vive na montanha. Né? Então a montanha não é o lugar a ser atingido. A montanha é apenas um lugar que a gente ocupa temporariamente, e o vale provavelmente também é um local que a gente ocupa temporariamente. E a vida é uma alternância entre o alto e o baixo. Né? E a gente, se estiver completamente identificado com o alto, a gente não vai conseguir aceitar quando a gente estiver lá embaixo, quando a gente estiver deprimido, quando a gente estiver experimentando a dor. Né? Ter uma visão de si assim é fundamental para que a gente possa estar em um processo de terapia. Né? E claro que enquanto a gente faz terapia, a gente também experimenta altos e baixos. Né? Então, não devemos preferir uma metáfora a outra, devemos aprender a lidar com ambas as metáforas. Né? Falar dos vales, devemos falar dos vales, devemos falar dos momentos em que estamos deprimidos, devemos conversar sobre isso, devemos narrar sobre isso, devemos aceitar que isso faz parte da nossa vida, sejamos nós sujeitos religiosos ou não, tanto faz. Mas tanto pessoas religiosas como pessoas não religiosas experimentam a montanha e experimentam o vale. Tá bom? Assim é a vida. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.